tudo bem com você? Eu sou a professora Fabiola e nesta aula nós vamos estudar a evolução dos sistemas operacionais Windows, como que surgiu, suas características, suas principais versões também, os problemas ocasionados em cada versão e nós vamos ver que o sistema operacional Windows ele é o sistema mais utilizado atualmente. Vamos ver agora a evolução do sistema operacional Windows, como que se deu essa evolução e as principais características de cada versão do sistema operativo Windows. Lembrando que o sistema operacional ele gerencia tanto a parte de hardware, que é a parte física, quanto também a parte de software, onde nós temos os softwares aplicativos, utilitários, de banco de dados, de linguagens de programação. São softwares que a gente tem aí e são gerenciados, portanto, pelo sistema operacional. É inegável a popularidade que o sistema operacional da Microsoft, o odiado e amado Windows, possui no mundo tecnológico. Algumas pesquisas de mercado apontam que o sistema está presente na grande maioria dos computadores do mundo, e gostando ou não, esse resultado expressivo mostra que a companhia domina a categoria de sistemas operacionais. Mas nem sempre foi assim. O Windows não surgiu da forma como conhecemos hoje, com todos os recursos com os quais estamos familiarizados. Houve um processo gradual de evolução, no qual a Microsoft identificou as necessidades das pessoas, aperfeiçoando as funcionalidades do seu projeto ao longo dos anos. Neste vídeo, vamos fazer uma rápida viagem no tempo, conhecendo um pouco de cada uma das versões do sistema operacional da Microsoft, descobrindo quais foram as novidades que cada uma delas entregaram em seus lançamentos. Windows 1. Lançada em novembro de 1985, foi a tentativa inicial da companhia em entregar uma interface gráfica de 16 bits. Seus recursos incluíam um gerenciador de arquivos, Paint, Windows Writer, bloco de notas, calculadora e um relógio para auxiliar em tarefas cotidianas. Era possível alternar entre programas disponíveis sem a necessidade de fechá-los. O Windows 1 foi construído sob a arquitetura do MS-DOS e seu funcionamento se apoiava bastante nas entradas e linha de comando do sistema. Apesar disso, o Windows 1 foi um dos grandes responsáveis pela popularização do mouse, pois trazia uma interface fortemente baseada no uso deste acessório. Para que os usuários aprendessem a utilizar o periférico, o sistema contava com um jogo chamado Reverse. Windows 2. A principal vantagem da segunda versão do sistema era a possibilidade de sobrepor várias janelas, minimizar e maximizar. Um outro recurso introduzido pelo sistema, presente até os dias de hoje, é o painel de controle, que reúne várias informações referentes às configurações do sistema e facilita a alteração de preferências. Esta também foi a primeira edição a contar com os famosos softwares Word e Excel. Windows 3. Lançado em 1990, foi o primeiro sistema da Microsoft a exigir um disco rígido para ser instalado. Este também foi aquele que despertou a atenção do mercado para o nome Windows, colocando-o de vez na disputa pela popularidade. A grande inovação do Windows 3 diz respeito aos programas do MS-DOS, que agora podiam ser executados em uma janela normal, dando bastante flexibilidade aos que não se adaptavam logo de cara com a interface gráfica do software. O suporte a 256 cores e o jogo Paciência foram outras novidades importantes dessa versão do sistema. Seu lançamento registrou a marca de 10 milhões de cópias vendidas em apenas 2 anos e foi a primeira versão a ser considerada uma ameaça ao até então dominante Macintosh da Apple. Windows 3.1. Apesar das versões 1 e 2 do Windows também possuírem versões derivadas com ponto, foi o Windows 3.1 que precisou ser separado do 3 por causa das suas atualizações significativas. A principal delas foi a introdução da fonte TrueType, transformando o sistema pela primeira vez numa plataforma de publicação. O Windows 3.1 exigia 1 MB de memória RAM para ser executado e, depois de instalado, ocupava apenas 15 MB no disco rígido. O jogo Campo Minado fez a sua estreia nesta versão do sistema operacional da Microsoft.
o Windows 95. Como o nome sugere, essa versão do Windows foi lançada em 1995 e trouxe consigo uma das principais marcas do sistema, o menu iniciar. Quem também estreou no sistema foi o Internet Explorer, criado pela Microsoft para competir com os saudosos e populares Netscape Navigator e NCSA Mosaic. A arquitetura de 32 bits começou a aparecer nesse sistema e o MS-DOS ainda era necessário para executar uma série de funções do sistema e acessar muitos de seus recursos. O Windows 95 apresentava barra de ferramentas, suporte a múltiplas tarefas e o revolucionário sistema Plug and Play, no qual o reconhecimento e instalação de periféricos são realizados de forma automática. O Windows 98. Lançado em 1998, o Windows 98 foi construído sobre a versão anterior, trazendo uma série de novidades. Entre elas estão o Internet Explorer 4, o Outlook Express, o Windows Address Book, o Microsoft Chat e o NetShow Play, posteriormente substituído pelo Windows Media Player. Com exceção do Internet Explorer, do Outlook e do Media Player, todas as outras ferramentas já foram aposentadas ou totalmente substituídas nos dias atuais. O Windows 98 introduziu o recurso de avançar e voltar na navegação, além da barra de endereços no Windows Explorer. O suporte ao padrão USB também foi bastante aprimorado, popularizando a utilização deste formato. O Windows 2000. Lançado em fevereiro do ano 2000, o Windows 2000 era baseado no sistema orientado para negócios da Microsoft, o Windows NT. Graças ao sucesso pela sua estabilidade, acabou se tornando a base para a criação do Windows XP. Com poucas novidades em termos de software e recursos em relação ao Windows 98, foi o primeiro sistema da Microsoft a oferecer suporte à hibernação. O Windows 2000 ficou conhecido no mercado corporativo por sua larga utilização em servidores e empresas, herdada dos sistemas NT. Windows ME. O Windows Millennium Edition foi a última versão baseada no MS-DOS, sendo considerada por muitos como a pior de todas. Foi lançada em setembro de 2000, trazendo o Internet Explorer 5.5, o Windows Media Player 7 e o Windows Movie Maker em sua estreia. O recurso de autocompletar também aparece pela primeira vez nesse sistema operacional, mas isso não foi suficiente para salvá-lo das críticas por causa dos bugs e problemas de instalação que apresentava. Windows XP. A versão mais duradoura do Windows de todos os tempos, que conseguiu reunir sistemas operacionais empresariais e pessoais em um só produto, foi lançada em outubro de 2001. Alguns argumentam que essa seja a melhor versão já lançada do sistema operacional da Microsoft. Foi também a que mais durou no mercado, recebendo suporte até o mês de abril de 2014, 13 anos após a sua estreia no segmento. Da mesma forma que o Windows 2000, o XP era baseado no Windows NT, mas trazia uma interface repaginada, o conhecido botão verde do menu iniciar e o famoso plano de fundo das colinas. Também foi a primeira versão do Windows a contar com recursos de gravação de CD, autoplay de discos e outras mídias e ferramentas automatizadas de atualização e recuperação. Além de tudo isso, trouxe o recurso ClearType, que possibilitava uma leitura mais confortável em telas de LCD. Windows Vista. O sucessor do Windows XP foi lançado em janeiro de 2007 e trouxe consigo uma grande modificação em termos de design, com a introdução de janelas transparentes e curvas mais sutis. Apesar de bonito, o Windows Vista recebeu duras críticas dos consumidores que tiveram a infelicidade de utilizá-lo. O sistema apresentava uma série de problemas e funcionalidades mal implementadas, sendo uma das principais reclamações referente ao UAC, User Account Control, que solicitava permissões para aplicativos em excesso, irritando usuários. Para completar, os requisitos de funcionamento exigidos pelo sistema nunca condisseram com a realidade e ele nunca rodou de maneira satisfatória, não importando a configuração do computador. Apesar disso, o Windows Vista trouxe um visual moderno que apostou na transparência e recursos visuais bem chamativos, como gadgets na área de trabalho. No entanto, esses também foram recursos que desfavoreciam o sistema por exigirem muito do hardware da máquina, limitando sua atuação a computadores mais potentes.
Windows 7. Lançado em outubro de 2009, o Windows 7 teve o claro objetivo de resolver os problemas do Windows Vista, e muitas pessoas afirmam que o 7 seja aquilo que o Vista deveria ter sido. A Microsoft conseguiu implementar melhorias importantes no sistema que conferiram velocidade e estabilidade sem precedentes. Algumas alterações visuais também foram feitas e os pedidos de autorização no UAC foram equilibrados de maneira a não frustrar os usuários. Além das melhorias, o sistema trouxe o reconhecimento de escrita e o redimensionamento automático de janelas. Vencendo com facilidade a liderança de sistemas operacionais mais utilizados do mercado, o Windows 7 passou a disputar o topo do ranking na preferência de usuários com o Windows XP. Windows 8 e 8.1. Lançado em outubro de 2012, o Windows 8 representou a mudança mais drástica realizada pela Microsoft em seu sistema operacional em termos de interface. Ele foi todo otimizado para a tecnologia Touch e o botão do menu iniciar sumiu, dando lugar a uma interface chamada Metro, baseada no uso de tiles, pequenos quadrados que representam um programa. A nova organização em blocos coloridos, botões grandes e widgets que mostravam informações atualizadas em tempo real foi uma tentativa da Microsoft de criar um sistema operacional único, que funcionasse tanto em desktops como em dispositivos móveis. A ideia, no entanto, não foi bem aceita. Apesar disso, o Windows 8 é ligeiramente mais rápido do que o seu antecessor e trouxe muitas novidades, como o suporte ao USB 3.0 e a loja do Windows. Um ano depois, em 2013, a companhia liberou o Windows 8.1, trazendo mudanças sutis em relação ao seu antecessor, em resposta às reclamações das pessoas por causa das alterações visuais que o sistema sofreu. Por causa disso, a Microsoft decidiu retroceder, trazendo de volta o botão Iniciar. Além disso, as pessoas podiam escolher iniciar o computador diretamente a partir da área de trabalho, o que não era possível com o Windows 8. Windows 10. Lançado em julho de 2015, o Windows 10 representa o retorno do foco da empresa aos desktops, sem dispensar totalmente a utilização do sistema em dispositivos móveis. O Windows 10 trouxe de volta o menu Iniciar, desta vez possibilitando alternar entre o modo tradicional de trabalho para PCs tradicionais e outro para tablets e computadores híbridos compatíveis com telas sensíveis ao toque. É importante lembrar que o objetivo do Windows 10 foi unificar a plataforma em todos os dispositivos, apesar do enfoque especial nos desktops. Esta versão do sistema operacional passa a apresentar aplicativos multiplataforma, podendo ser baixados na Windows Store. Com a baixíssima aceitação ao Windows 8, muitos usuários ainda permanecem utilizando o Windows 7 e até mesmo o Windows XP. A Microsoft passou a perceber que é necessário manter seu público cativo de usuários de computadores PC. E isso só pode ser feito se as tentativas de unificação do sistema forem pensadas também para esses dispositivos, mantendo a praticidade na utilização do teclado e do mouse. Quem é antenado na tecnologia conhece a famosa teoria relacionada aos sistemas operacionais da Microsoft. Analisando a retrospectiva de lançamentos da companhia, alguns argumentam que as suas versões sempre alternam em qualidade, sendo que uma variante que foi bem recebida pela comunidade é seguida de uma considerada ruim. Essa teoria começa com o Windows 3.1, considerado um bom Windows, juntamente com o Windows 98, XP e o 7. O fato de a versão 8.1 não ter trazido muitas mudanças em relação ao Windows 8 implica em dizer que ela não entrou no esquema, quebrando o paradigma. Portanto, a esperança da comunidade de utilizadores do Windows é de que as próximas atualizações do Windows 10 pertençam ao lado bom de seus lançamentos, não repetindo a temática do um bom, um ruim, que de certa forma vem rotulando o sistema Microsoft entre seus utilizadores. Portanto, como vimos, o sistema operacional Windows, ele foi criado pela empresa Microsoft para ser usado nos computadores pessoais. E essa empresa ela é fundada por Bill Gates e Paul Allen. Eles fundaram essa empresa como propósito de criação então dos sistemas operativos a fim de que pudessem ser usados em quaisquer computadores de código aberto, de arquitetura aberta. O sistema ele é um produto comercial e ele é pago, e cada versão ele tem os seus preços diferenciados
E atualmente ele é o sistema operacional mais utilizado, porque a gente pode utilizá-lo em qualquer tipo de computador, menos os computadores de arquitetura fechada, como os computadores da Apple. Então a Apple ela utiliza como seu sistema operacional o macOS. Portanto, a gente não pode instalar o Windows nos computadores da Apple, apenas então em computadores comuns que a gente compra por aí, com arquitetura aberta, ou seja, a gente pode estar instalando placas, fazendo upgrade, e a gente pode usar qualquer tipo de sistema operacional nesses computadores que têm arquitetura aberta. Então, o Windows ele tem essa grande vantagem de poder ser utilizado em computadores de arquitetura aberta. Nós temos essas versões aqui, que são as principais. Cada versão ela foi criada para ser utilizada nos computadores pessoais, e essas versões foram havendo a correção de bugs, que são os erros, e também a correção do próprio sistema operacional para poder ser utilizados nos hardwares que vão evoluindo também. Então, as interfaces gráficas vão evoluindo, a parte de hardware vai evoluindo, então os sistemas operacionais, assim quanto os softwares, eles também têm que evoluir e têm que se atualizarem. Então, nós temos várias versões do Windows, como vimos, né? Começando aí pela versão 1.0, a 1.0 até a 3, ela rodava, né, em cima do sistema operacional DOS. Nós vimos que o sistema operacional DOS ele foi utilizado lá nos computadores da IBM como solução de um sistema operativo. E a partir então do Windows 95, nós já podemos utilizar ele como um sistema operacional full, sem a necessidade de rodar em cima do sistema operacional DOS. E a partir daí houve as correções de bugs, houve as correções de falhas de segurança, houve um aprimoramento da interface gráfica, e aí a gente tem as versões 95, as versões 98, as segundas edições também, o Windows Millennium, temos as famílias NT, que são as famílias para empresas, né, utilizam com novas tecnologias para servidores. Temos os Windows 2000 também, que são utilizados por empresas, o Windows Netune, e assim por diante. Nós temos várias versões, né? E essas versões elas foram agregando configurações, agregando atualizações para que pudessem rodar então em qualquer tipo de sistema e qualquer tipo de computador aí que a gente tem. Então, nós temos como últimas versões o Windows 10 e a Windows 11, ela está sendo, hoje, né, atualmente ela já foi lançada e ela está sendo utilizada como testes. Nós temos como marco o inicial aí, o Windows 1.0, onde tudo começou. Ele foi lançado em 20 de novembro de 85 e este sistema operacional ele funcionava apenas em modo texto e foi, portanto, né, o primeiro a oferecer uma interface gráfica em cima do modo texto, que a gente conhece como MS-DOS, e de maneira que qualquer pessoa então pudesse interagir com esse sistema sem precisar digitar comandos no terminal. Depois vamos ver que para utilizar o MS-DOS nós precisamos inserir comandos no terminal sem interface gráfica, então a gente precisa conhecer esses comandos para poder ser inseridos nesse sistema. Então, assim, é muito ruim para o usuário comum porque precisa de conhecer esses comandos. Então, viu-se a necessidade de estar criando uma interface gráfica que pudesse estar interagindo com o usuário de maneira mais eficiente. Então, para os padrões de hoje, ele pode parecer feio, simples e antiquado, como a gente está vendo aqui. Mas saiba que foi extremamente importante por introduzir ao mundo os conceitos que hoje são completamente normais, como menus. Então, a gente encontra os menuzinhos que a gente está acostumado, que caem ao serem clicados, né? A utilização de uma seta também para apontar e clicar em elementos, barras de rolagem, as janelas, e aí vai. Então, o nome Windows, para quem não sabe, significa janelas.
E curiosamente ele foi escolhido de última hora, vocês sabiam? Esse nome original era Interface Manager, ou gerenciador de interfaces. Mas escolheu-se sabiamente o que hoje já conhecemos, porque soava melhor. Então, soava melhor o Windows do que Interface Manager, ou gerenciador de interfaces. Quer rir um pouco? Então, vejo o Steve Ballmer, ex-CEO da empresa, tentando vender o Windows 1.0. O Windows 2.0 ele foi lançado em 87. Praticamente ele tem a mesma interface do 1.0, mas com alguns recursos adicionais de manipulação de memória, discos rígidos, e era um pouquinho mais veloz, né? Podemos também ver que ele rodava múltiplos aplicativos do MS-DOS combinados com o programa Windows. Só que tinha um problema, né? As janelas da interface do Windows 1.0, como elas não sobrepunham, lançou-se então o 2.0, trazendo essa funcionalidade. Então, aqui a gente já pode ver que as interfaces elas já podem ser sobrepostas umas a outras, ó. O que provocou, então, um processo por parte da Apple, alegando que a Microsoft havia copiado esse sistema da empresa maçã, que é a Apple, né? E assim a Apple perdeu a briga. Na verdade, o Windows ele é uma cópia, né, dos sistemas operacionais da Apple, só que assim, com uma característica um pouco diferente da Apple. Porém, o sistema de interface, os sistemas que usam o mouse são iguais. Então, a Microsoft, para quem já viu o filme Piratas da Informática, vai ver então que o Windows ele é uma cópia dos sistemas criados pela empresa Apple, né? Bom, e essa versão aqui, a 2.0, ela é capaz de rodar sem um disco rígido. Então, não precisava mais de um disco rígido para estar executando esse sistema. E assim, essa versão também se tornou a mais popular do que o seu antecessor, que era o 1.0. Então, essa versão aqui ela é uma versão mais robusta, né? E foi corrigido então essa parte de sobreposição de interfaces gráficas, ou seja, das janelas. A versão 3.0, portanto, ela foi lançada em 1990 e houve assim uma melhora no gerenciamento da memória e também nas configurações de hardware. Foi com esse Windows que o sistema realmente começou a decolar e ganhar espaço entre os usuários. Ele veio assim com uma interface reformulada, como estamos vendo aqui, delineando o padrão visual que convivemos por muitos anos até a chegada do Windows 8. Então, a partir deste aqui, até o Windows 8, foi os padrões de interfaces que usamos. Além do visual renovado, ele trouxe também diversas melhorias como suporte a drives de CD, placas de som, que são as partes de hardware, né? Então teve um aumento aí no gerenciamento de configurações do hardware, ocupando, né, menos espaços também em disco. Além disso, né, o Windows 3.0 introduziu softwares importantes como o bloco de notas. Quem não conhece o bloco de notas, ele também bem usados. Um editor de textos e o clássico, aquele jogo Paciência. Então, foi tudo criado a partir dessa versão 3.0. A 3.1 e 3.11 seguia o mesmo padrão da 3.0, né? No quesito interface. Ela foi lançada em 92. Porém, o que acontece? Né? Já havia, cada versão melhora um pouco o gerenciamento da memória. O que significa isso? Né? Mais aplicativos podem rodar ao mesmo tempo, porque os aplicativos eles consomem memória RAM que a gente fala, a capacidade de armazenamento também, temporário, né? E além disso, fontes adicionais também foram colocadas para serem exibidas em monitores. O programa MS-DOS também pode rodar em modo gráfico numa janela. Então, a gente já tem o MS-DOS rodando, né, em uma janelinha própria para ele. E aqui a gente tem também a inclusão de vários programas e outros dispositivos de hardware, né,
e suporte também a multimídia. Então, houve um avanço aí da parte de hardware e também da parte de gerenciamentos de memória. O Windows NT, lançado em 93, ele é utilizado em ambientes corporativos, como servidor de redes. Então, é um computador, né, com um sistema operativo bem robusto. O Windows NT é um sistema bem robusto, da qual, então, é utilizado como servidor. Sendo mais robusto, ele é mais estável e mais seguro também. Por isso que ele é bem utilizado como servidor de redes, né? E aqui a gente vê que não precisa do MS-DOS para rodar. Então, ele não vai rodar em cima do MS-DOS mais. Ele já é um sistema operativo único, sem a necessidade de trabalhar com o MS-DOS. O Windows 95 foi um sistema, né, criado em 95 e foi um marco na história da Microsoft, do próprio Windows também, e quem sabe até da humanidade. A interface gráfica ela foi mais refinada do que nunca. Praticamente não mudou visualmente até a chegada do Windows XP. Porém, né, passou de um sistema operacional dispensando completamente o uso do MS-DOS. Então, aqui a gente já não tem mais o uso do MS-DOS. E outra coisa também, né? Nesta versão, a Microsoft introduziu o Windows Explorer, onde podemos fazer o gerenciamento de pastas, arquivos, programas, também a barra de tarefas, que estão presentes até hoje nos sistemas que a gente vê por aí. E não tendem a desaparecer tão cedo, né? Como vantagens do Windows 95, então nós vamos encontrar a maior capacidade de gerenciamento de memória. Então todos os Windows eles foram se adaptando e evoluindo nessa relação sobre o gerenciamento de memória. Nós falamos de gerenciamento de memórias, a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, memória volátil, que se perde, né, quando o computador é reiniciado. E a memória ROM, que é a memória que vem com os dados gravados previamente de fábrica. E contém os itens de inicialização do sistema, como inicialização do teclado, da bateria, né? Aqui nós já encontramos uma arquitetura de 32 bits, que é uma arquitetura mais robusta. Já podemos encontrar nomes de arquivos mais longos. Ele é totalmente multitarefa. Veja que a gente pode fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem uma interface com várias janelas abertas, podendo, então, fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Ele tem também o sistema Plug and Play. O que significa Plug and Play? Se eu conectar qualquer dispositivo nele, ele automaticamente reconhece. E, além disso, também tem os assistentes de confiabilidade. Então, é um sistema um pouco mais confiável da Microsoft. Como o nome próprio sugere, ele foi lançado em 98 e trouxe vários avanços em relação ao 95. Apesar de não ter sofrido muitas mudanças visuais significativas, né? É importante mencionar que houve aí suporte a vários monitores, a múltiplos monitores, e também a dispositivos USB, como portas USB, Universal Serial Bus, que a gente fala, né? Então, essas portas USB, elas permitem a conexão de dispositivos externos, como, por exemplo, pendrive, HD externo ou celular. Ele é lento e instável, né? O Windows 98, apesar de ser um sistema com interfaces legais para trabalhar, ele era lento e instável. O Windows 98 ele era bem estável e inseguro, né? Então, o que a Microsoft fez? Ela lançou o Windows 98 segunda edição, no ano de 99, um ano após o lançamento do Windows 98, para corrigir exatamente as falhas e bugs, né? Para que resolvesse assim então os problemas de instabilidade do Windows 98. Aqui também eles incluíram programas novos e também alguns drivers.
substituindo também o Internet Explorer, que é o navegador padrão deles, pela versão 5, e acrescentando então suporte também a DVDs. O Windows 2000 é um Windows para ser utilizado em empresas, em servidores, é um sistema operacional mais robusto. Então, usuários comuns não fazem uso desse sistema porque precisam de um hardware mais potente, uma parte física mais potente, como memórias, HDs e processador mais potente. Ele foi lançado também, como o nome sugere, em 2000. Foi o sucessor do Windows NT. O Windows NT também era para um ambiente corporativo, usados em redes. E aqui a gente encontrava algumas versões do Windows 2000, como a profissional, para o servidor server, Advanced Server e Data Center Server. Então, para cada tipo de servidor usado na empresa, existia, portanto, uma versão a ser utilizada. Então, esse Windows não era para usuários comuns, era mais para usuário corporativo, usados em empresas. Na virada do milênio, a Microsoft introduziu então o Windows Millennium, ME que a gente fala. Esse software operacional foi meio que um fiasco para a empresa. E um ano depois foi substituído pelo Windows XP. Então, esse sistema foi um dos piores aí da empresa, né? E até sujou um pouco do nome da empresa Microsoft. Bom, esse Windows ME, ele oferecia um boot mais rápido do que os anteriores, mas isso fazia com que programas mais antigos, né, baseados em MS-DOS, não funcionassem mais. Olha só. O Windows ME era voltado para usuários domésticos e o Windows 2000 era a versão para negócios. Então, essa versão aqui não caiu muito bem nas mãos dos usuários e ela tinha como característica suporte a máquinas fotográficas, jogos de internet, criação de redes domésticas. Redes são ligações de vários computadores, né, entre si. Também houve aqui a introdução do Movie Maker, que é um programa que a gente pode estar acessando multimídia. Tinha o Windows Media Player para a gente visualizar vídeos, arquivos de áudio. E também a restauração de sistema, onde resolvia também problemas de bugs. Né? Por exemplo, se eu estou usando um sistema operacional e aí dá um bug no sistema, eu tenho a possibilidade de restaurar o sistema da onde deu esse bug, né? E aqui também já houve um avanço do nosso navegador Internet Explorer para a versão 5.5. Porém, esse aqui não foi um Windows muito utilizado, porque ele não era muito legal de estar trabalhando. O Windows XP, ele foi um queridinho dos usuários. Ele foi lançado em outubro de 2001. Esse sistema ele fez história e ainda é um dos mais utilizados no mundo, apesar de que é bem antigo, né? Ele fica atrás apenas do Windows 7 e do Windows 8, né? Isso somente porque a empresa descontinuou o suporte técnico a essa versão recentemente. Então, como o Windows XP não há mais suporte a essa versão, então caiu em desuso. Mas foi um Windows que foi muito utilizado, né? Como características marcantes, a gente pode encontrar o seu visual mais caprichado, mais elaborado. Então, aqui a gente tem a barra de tarefas, nós temos o menu, né? Com cores mais vivas. E também nós temos essa barra de tarefas bem viva, né? E além disso, unindo os avanços de hardware, da parte física, e softwares de terceiro também. Então, tornou-se uma versão extremamente confiável para as mais variadas atividades. E hoje, mais de 14 anos após o seu lançamento, ainda tem milhões de computadores rodando o Windows XP. Então, sim, foi uma versão muito utilizada, uma versão que deu um up na Microsoft, né? E, assim, era considerado um dos melhores sistemas para serem usados na época.
Para o Windows XP nós temos algumas versões. Essas versões são as versões que esse Windows pode oferecer, como é a Home, para casa, né, profissional, quando for utilizar no ambiente profissional. Tinha também para tablets, para Media Center, para Embedded, Starter Edition. E também a gente tinha ainda o Windows XP 64 bits, né, que é uma edição melhor aí. Então são algumas versões que a gente encontra, e essas versões, dependendo do seu uso, né, e dos valores, você poderia estar adquirindo para utilizar nos seus computadores e poder gerenciar a parte de hardware e a parte de softwares também. Eu particularmente não gostei do Windows Vista, eu usei o Windows Vista, era um sistema pesado, e ele foi lançado em 2007, né? E foi um dos maiores fiascos da empresa. Então, o Windows XP foi um dos melhores, e aqui nós temos o Vista como um fiasco. Apesar dele ter um visual bastante refinado, com transparências e efeitos especiais em 3D, esse sistema não decolou por causa de inúmeros atrasos e problemas técnicos. Então, foi um problema utilizar esse Windows. Bom, e além disso, ele não oferecia nenhuma vantagem significativa sobre o XP, que ainda era muito bom e confiável. Então, como característica, a gente tem aí a interface gráfica, funções de buscas aprimoradas, novas ferramentas de criação de multimídia, como o Windows DVD Maker, e alguns replanejamentos de redes de computadores, né, redes de comunicação, como áudio, impressões e entre outros recursos. Então, assim, esse Windows ele não caiu em uso, o pessoal, os usuários ficaram no XP. O Windows 7, a maioria já deve ter usado e conhece o Windows 7, que é um Windows mais atual, lançado em 2009. Ele trouxe assim, uma interface mais aprimorada, já trouxe o Internet Explorer 9.0, nosso navegador. O menu iniciar também já era um menu novo. Existia uma barra de ferramentas totalmente reformulada, comandos de voz em inglês e também a leitura nativa de Blu-ray, HDs e DVDs, né? Então, após o fiasco e aquele fracasso do Windows Vista, a empresa lançou esse Windows, que veio para salvar a pátria. Depois do XP, o Windows 7 foi o sistema da zona de conforto dos usuários, já que oferecia um visual bem agradável e desempenho e confiabilidade nos mesmos níveis do XP. Bom, com o encerramento do suporte à versão antiga, o Windows 7 passou a ser o sistema operacional mais utilizado do mundo e atualmente conta com pouco mais de 60% da participação do mercado. Então, esse Windows ele foi um Windows muito interessante de estar trabalhando. Muitos sistemas ainda utilizam eles, muitos computadores utilizam ele como uma versão para sistema operacional. Então, como característica marcante do Windows 7, nós vamos encontrar os papéis de parede, ícones, temas. Então, a parte de interface está bem aprimorada. Também houve um aperfeiçoamento no uso das placas de vídeo e de memória RAM. Melhor desempenho. Nós encontramos aplicativos novos como calculadora, interface aprimorada com mais funções, como eu falei também. E todos os sistemas de câmera são permitidos. Então, aqui nós encontramos alguns sistemas de câmeras que são permitidos também. Então, esse Windows é um Windows bem legal de estar trabalhando, é um Windows queridinho aí dos usuários. O sistema operacional Windows ia muito bem com a versão 7 e a Microsoft resolveu lançar a versão Windows 8, mas essa versão foi um fiasco também, né? Ela foi lançada em 2012, onde a Microsoft colocou os pés pelas mãos em uma aposta que não deu muito certo. Não sei se alguém já utilizou esse Windows. O que aconteceu? Ela eliminou o menu iniciar, é o menu que a gente está acostumado a trabalhar, e empurrou goela abaixo dos usuários o Live Tiles, que a gente fala. São aqueles quadrados vivos que continuam
continham programas e exibiam informações relevantes em tempo real. Então, são quadrados que aparecem na interface gráfica e a gente tem que estar escolhendo esses quadradinhos para estar entrando e interagindo com o sistema, né? Então, essa interface era uma interface voltada para dispositivos com tela sensível ao toque. O que aconteceu? O problema é que quase ninguém possui uma tela do tipo, uma tela de toque, e a maioria já estava acostumada a trabalhar bem com os bons e velhos teclados e mouses, e também, né, o menu iniciar e a barra de tarefas. E este menu iniciar deixou muita gente perdida, o que contribuiu para a alta taxa de adoção do Windows 7. Resultado, o Windows 8 foi um fiasco. Então, o que aconteceu, né? Ele criou-se uma interface mais adaptada para a tela sensível, mas como os usuários não tinham esse monitor de tela sensível ao toque, não caiu em uso. Continha a inicialização mais rápida e reconhecimentos de voz também. Porém, como eu já havia dito, né, esse sistema de interface sem o menu iniciar através de blocos não é legal para o usuário trabalhar. Então, esse Windows realmente ele foi um fiasco. A Microsoft ela conta então com Windows para usuários comuns e o Windows para empresas, para o ambiente corporativo, que é um Windows lançado assim para ser usados baseados na arquitetura NT para uso de servidores. Então, lançou-se o Windows Server como aprimoramento do Windows 2000. E essa aqui, né, ela tinha uma arquitetura mais robusta, onde nós vamos encontrar algumas versões para este Windows aqui, como Server 2008, temos HPC Server, Home Server, Windows Server, Windows 2000, Windows NT Server. Então, são algumas versões da família NT que a gente pode estar encontrando, né? Então, assim, houve vários aprimoramentos no quesito para uso em ambiente corporativo. O Windows 10, que a maioria dos computadores tem hoje em dia, é um dos sistemas mais atuais. Nós estamos em 2021, é um dos sistemas mais atuais. E, assim, ele chegou, né, como uma promessa da Microsoft para introduzir aos usuários o sistema operacional como futuro, né? E com ele, a empresa não apenas resolveu os problemas do Windows 8, que não tinha aquele menu iniciar, como eu falei, e criou uma nova rotina de atualização e distribuição. Então, esse Windows é bem legal de estar trabalhando, apesar de que precisa de um hardware, a parte física mais robusta. O que eu falo nessa parte física mais robusta? Precisa de uma memória RAM melhor, ou seja, precisa de mais capacidade de memória RAM, precisa de um processador melhor e também um HD com maior capacidade. Então, assim, ele foi apresentado para ser o Windows definitivo, apesar que não é o Windows definitivo, né? E essa versão, ela ganhou novas novidades, ela ganha novidades semestralmente e vem, assim, se tornando cada vez mais robusta, como uma versão mais utilizada aí pelos computadores atuais. Então, como característica principal, houve o retorno do menu iniciar, o Microsoft Edge, que é o nosso navegador de internet, apesar de que muitos usuários preferem usar o navegador Google Chrome ou o Firefox do que o Edge. E aqui a gente encontra múltiplas áreas de trabalho. Então, a gente pode estar trabalhando com múltiplas áreas ao mesmo tempo. Mas isso é uma característica mesmo do Windows, não tem muito diferencial a respeito, né? As diretivas de segurança do Windows 10, elas são bem chatinhas. Então, assim, elas têm uma diretiva de segurança muito extremas. Assim, a gente não consegue estar instalando alguns programas, ela não deixa a gente estar instalando esses programas, né? Então tem uma diretiva muito segura, o que tornou-se assim um Windows uma versão bem popular pela Microsoft. A
Microsoft também lançou o Windows 10 para mobile e foi o fim do Windows Phone, o tradicional sistema operacional para dispositivos móveis da Microsoft. Ela também tem esse sistema operacional para celulares, né, que começou a sua vida em 2010 com o Windows Phone 7. Não sei se alguém já usou o Windows para celular. E chega ao fim, né, para dar lugar à nova plataforma da empresa que vai integrar uma série de dispositivos diferentes. Então, essa é a promessa desse Windows 10 para a parte de celulares. O Windows 11, a última versão do sistema operacional, está ainda em testes, né, e esse lançamento ele corrigiu vários bugs da versão 10. Então, muitos usuários relataram problemas da versão 10, e assim a Microsoft criou essa versão beta, a 11, para que usuários mais experientes possam testar, a fim de que possa depois ser colocado no mercado para ser utilizado por usuários comuns. Aqui existe uma característica, né, familiar. Então, a Microsoft lançou essa versão para a segurança da família, onde possibilita a conferência das últimas atividades de usuários que utilizaram esse sistema, né? E também pode ser verificado rapidamente informações como a última localização registrada. O chat também, houve um avanço aí, né? O Windows Explorer, o explorador de arquivos e o menu iniciar também trouxe algumas modificações. Então, é um Windows que ainda está nas versões de testes para serem posteriormente disseminadas pelos usuários.